Na verdade, o comunismo deveria ser mais reprimido, por um motivo muito simples. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Norbert Elias era um sociólogo alemão que se tornou professor na Inglaterra, um estudioso da moral que ficou conhecido pela definição do termo processo civilizatório. Em seu livro mais famoso, chamado de O Processo Civilizatório, ele estudou a forma como evoluíram ao longo do tempo a relação entre as pessoas. Ele fez isso através de uma metodologia bastante curiosa. Ele recorreu a manuais de boas maneiras que foram lançados ao longo do tempo, desde a Idade Média até os tempos atuais. Você conhece manuais de boas maneiras, aqueles que dizem que você deve cumprimentar as pessoas, devem se despedir delas, pedir licença ao passar, pedir desculpas se esbarrou em alguém. Enfim, um monte de regras morais que, embora não sejam absolutamente cruciais, fazem com que as relações interpessoais sejam mais amigáveis, tenham melhor aceitação. Regras de educação fazem a sociedade funcionar melhor, porque evitam mal-entendidos, evitam desgastes que podem surgir de relações normais no dia a dia. Manuais de boas maneiras sempre foram literatura muito requisitada em toda a história da humanidade. Era normal pessoas que vinham do campo e de cidades menores procurarem se inteirar de como deveriam se comportar na cidade grande, eventualmente na capital, na presença da corte. Mas como você pode imaginar, os manuais de boas maneiras evoluíram com o tempo. Evoluíram devido a dois fatores principalmente. Primeiro, devido a novas tecnologias. A introdução do cinema trouxe uma lista de novos bons modos de comportamento na época de Elias. Hoje, a conversa pela internet tem todo um outro conjunto de regras próprias sobre o que se deve e o que não se deve fazer. Mas na história sempre houve isso. Quando garfos começaram a ser usados, sim, durante muito tempo usava-se apenas facas e colheres para comer. Surgiu todo um novo conjunto de regras de boas maneiras novos. Os manuais costumavam também mudar com o tempo, seguindo uma outra tendência menos evidente, mas inexorável. Os manuais abandonavam comportamentos já internalizados pela sociedade. Você não precisa incluir em um manual de boas maneiras hoje que não se deve vomitar à mesa. Todo mundo sabe disso, mas não foi sempre assim. Nos enormes banquetes nas cortes da Europa pós-medieval, envolviam muitas vezes tanta comida e bebida que era comum as pessoas vomitarem e continuarem a comer em seguida, sem sequer sair da mesa. Lógico, os manuais de boas maneiras na época ressaltavam que isso é desagradável. Se você precisa vomitar, saia da mesa, vá até um cômodo reservado para fazer isso. Depois retorne à mesa. Eu falei mais sobre isso no meu vídeo É Educado Vomitar à Mesa, no meu outro canal, no Ancapsu Classic. Acredite, esse exemplo é dos mais leves no livro. O comportamento envolvendo excrementos próprios e de terceiros são surreais, mas estão no manual de boas maneiras porque eram comportamentos que pelo menos uma parte da sociedade seguia. Portanto, era preciso avisar nos manuais de boa maneira isso. Ocorre que, com o tempo, a sociedade internaliza a regra. Pais que aprenderam boas maneiras através desses manuais ou reprimendas sociais diretas ensinam seus filhos desde cedo que determinados comportamentos são ruins. Outros são positivos. As escolas também incluem regras na educação das crianças. Deve-se cumprimentar as pessoas, dar bom dia, pedir licença, pedir desculpas, não gritar. Certamente repreendemos nossos filhos, talvez até inconscientemente, sobre o quão ruim é vomitar à mesa, quando eles fazem isso geralmente ainda bebês. O resultado disso é que o comportamento, com o tempo, não precisa mais ser colocado em manuais de boas maneiras, porque a sociedade já internalizou que tal comportamento é problemático. Isso quer dizer que o comportamento foi liberado? Podemos voltar a vomitar à mesa? Não, todo mundo sabe que não. Quer dizer que ninguém nunca mais vai vomitar à mesa? Não, lógico que não. Acidentes, descuidos ou até ações propositais nesse sentido podem acontecer, infelizmente. Mas é muito raro alguém vomitar à mesa e achar que isso está ok, que não tem problema nenhum. Mesmo quem faz propositalmente sabe que está errado. E é por esse princípio que o comunismo deve ser mais reprimido. Regimes autoritários, sejam quais forem suas sustentações ideológicas, sempre se mostram trágicos e abomináveis no final. Olhando para a história do fascismo, do nazismo, do comunismo, todas as instâncias desses tipos de governos resultaram em tragédias com muitas mortes. Muitos comunistas preferem dizer que a intenção do comunismo é boa, que visa a igualdade, e que as mortes aconteceram apenas porque, bem, deturparam Marx.
ao passo que o nazismo já era ruim em sua origem, em sua ideologia. Mas isso é inválido por dois motivos. Primeiro, porque os fins não justificam os meios. Mesmo que se tivesse uma boa intenção de igualdade, isso não poderia ser usado para justificar as tragédias, as mortes e a fome. Segundo, porque quem vê o comunismo como busca de igualdade não entendeu de fato a ideologia. Foram iludidos pela amenização da ideologia comunista feita por Marx em O Capital. Eu explico esse ponto em mais detalhes no vídeo A Revolução Alemã de 1918. O fato é que o autoritarismo sempre foi o cerne da ideologia comunista, descrita no Manifesto Comunista. A busca sempre foi pela centralização do controle da sociedade, tanto econômico quanto social, na expectativa de que mais centralização conseguiria resolver os problemas de forma mais eficiente. O comunismo nunca foi deturpado. De fato, sempre foi uma ideia ruim, vestida com uma ideia boa para disfarçar. E o resultado visto de que toda implementação de regime autoritário gera mortes não é por acaso, não é por erro da implementação, não é porque deturparam Marx. Acontece porque o autoritarismo, o planejamento central, passa por dois problemas insolúveis. Primeiro, o problema do cálculo econômico, visto que é impossível alocar recursos escassos de forma eficiente sem os preços ditados por um livre mercado. Fatalmente, o autoritarismo leva a miséria e fome. Explico o problema do cálculo econômico no vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Ou seja, mesmo que o governo seja isento e bem intencionado, o governo autoritário comunista vai causar fome e miséria por decorrência desse problema. O segundo problema é que o governo não é isento e bem intencionado. Políticos e planejadores centrais têm outras preocupações que não o bem do povo. Ambas as ideologias e suas implementações são severamente danosas e preocupantes e deveriam ser riscadas para sempre da nossa cultura. Mas o fato é que a condenação do nazismo já foi internalizada em nossa cultura. Todos condenam o nazismo, ninguém acha isso certo. Se existem malucos que defendem essa posição por aí, mesmo eles sabem que estão errados. A maior parte das vezes que denunciam alguém como nazista é porque o cara falou uma frase descuidada, como falaram Monark e Kim Kataguiri no Flow Podcast. Certamente foram frases erradas, eles próprios reconheceram o erro, pelo menos o Monark reconheceu, mas claramente houve um exagero ali. Muitos puniram eles como se eles fossem nazistas, simpatizantes do nazismo, o que é um absurdo. Em momento algum eles disseram algo elogioso ao nazismo. Pior ainda foi o caso do Adrilles, acontecido no dia seguinte, que por motivos que eu nem entendi ainda, teve um tchau confundido com saudação nazista e foi demitido por isso. Algo que não tem lógica nenhuma, uma verdadeira caça às bruxas. Não há absolutamente nenhuma evidência que ligue essas pessoas ao nazismo. Existe apenas um grupo de pessoas interessadas em calar vozes de opositores. Talvez aí esteja a explicação para isso. Mas muito mais assustador que isso é ver o outro lado da moeda. Se não tem ninguém que se diz nazista, tem um monte de gente por aí que se assume comunista, como se fosse algo normal, socialmente aceitável, andam com camisas de ditadores que mataram milhões de pessoas. Tem vários partidos comunistas no Brasil. Isso é absolutamente inaceitável. Um monte de gente vomitando merdas na mesa. Ideologia e vidas humanas são muito mais importantes. Todo um novo patamar do que boas maneiras, é um fato. Mas o processo civilizatório é o mesmo, pode-se inferir aqui o mesmo princípio central. Se planejamos seguir nesse processo civilizatório, buscar relações mais cordiais e menos violentas, menos sujas, menos mortais, não devemos de forma alguma abandonar a crítica ao nazismo, mas sim reforçar a crítica ao comunismo, pelo exato motivo de haverem pessoas que ainda abraçam tal ideologia nefasta. Alguns comunistas de vez em quando perguntam pelas mortes do capitalismo, referindo-se a mortes que ocorreram em regimes muito diferentes dos atuais, tipicamente por culpa do Estado. Colonialismo, escravagismo, racismo são tipos de ideologias terríveis que ninguém mais defende da mesma forma. Capitalismo, enquanto regime político, tal como descrito por Marx no século XIX, evoluiu para o Estado democrático de direito moderno, que impera na maior parte dos países do mundo. Embora tenham existido, sim, várias tragédias ocorridas nesses estados, que acabaram em muitas mortes, a maior parte das vezes não foram tragédias causadas por decisões estatais.
Exatamente porque, ao contrário de um Estado comunista, um Estado democrático de direito não se propõe a decidir todas as coisas na sociedade. Mas não tenha dúvidas, nas mortes decorrentes de decisões estatais devem sim ser creditadas a esses países, não ao capitalismo enquanto um regime de livre mercado, mas ao Estado. Da mesma forma, são eticamente indefensáveis. Norbert Elias escreveu também um outro livro sobre nazismo, ressaltando que o seu processo civilizador não é contínuo. Volta e meia a sociedade regride a valores absurdos, como foi o caso da sociedade alemã nos anos 1920 e 1930. Mas a visão dele é que, felizmente, essas regressões tendem a ser superadas, e ao longo do tempo a sociedade tende a um convívio melhor. O processo civilizatório é contínuo num largo espaço de tempo. Pode-se ver claramente que o Estado democrático de direito moderno, que temos hoje na maior parte dos países, é uma evolução sim mais civilizada, com mais liberdade e menos autoritarismo dos governos que haviam no século passado. Lógico, ainda usam muita violência contra indivíduos, ainda impõem regras absurdas, e isso é hoje e sempre será ilegítimo. A tendência, em algum tempo, é o Estado democrático de direito atual, ainda coercitivo, seja reconhecido como um absurdo hoje, tal como vemos regimes autoritários passados. Mas nenhuma revolução é necessária aí. A sociedade caminha, com alguns reveses sempre, mas na direção correta de mais liberdade, menos autoritarismo, mais polidez, menos confronto. Finalmente, cabe ressaltar o ponto da liberdade de expressão absoluta, que está na base da ética libertária. Sim, de fato, a ética libertária tem base na propriedade privada e, portanto, qualquer coisa dita pela pessoa em sua própria propriedade privada é legítimo. Mas defender um partido político vai além da mera liberdade de expressão. É algo inválido, posto que partidos políticos são agremiações que visam o poder e podem tomar ações violentas. Além disso, como sempre ressalto, a ética libertária não é a totalidade do ordenamento jurídico libertário. Certamente esperamos muito mais liberdade de expressão do que temos hoje, mas leis privadas são válidas. Se você quer falar algo quebrando as regras privadas estabelecidas, você deve ser punido, inclusive no extremo com o cancelamento social em caso de coisas absurdas. Mas não tenha dúvida, houve claro exagero na reação contra Monark e Adrilles. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!